Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, nobres vereadores, público aqui presente. Vou encurtar a receptividade, porque são muitos assuntos, né? Então vou já começar direto nas imagens, por favor, Sonia. Então, essa semana nós conversamos um pouco ali no Altos do Morumbi. Aí, para quem não conhece, na Rua Viena, a entrada do Bosque Joaquim Caçula. Então, a preocupação de alguns vizinhos com, infelizmente, o alto índice de insegurança. Nos últimos 15 dias foram 2 casas invadidas, não é? Então, a gente tem conversado. Ali dá para ver a entrada da Rua Berna. Então, muita gente usava isso antigamente como passagem, não é? Então, o que eu enxergo na maior preocupação hoje do morador? A partir do momento que o morador ele se sente acuado, não é? Se sente inseguro, a primeira reação é buscar uma solução rápida. E eu entendo que, infelizmente, o Bosque, que ele nasceu, inclusive o nome Joaquim Caçula, porque na época do seu Caçula, quando ele foi presidente do bairro, no início a ideia era que as famílias frequentassem. Então ali dentro a gente tem uma área de churrasqueira, tem uma área que depois virou até uma polêmica, não é? Falou assim, mas vai colocar uma churrasqueira dentro do Bosque? Então foram várias etapas de discussão. E atualmente, infelizmente, ele é eu moro muito perto ali, é um local de marginalidade, de uso de drogas, durante o dia, para quem mora na Rua Paris, as casas são vizinhas ao Bosque. Então, o quintal da casa é possível ver, infelizmente, ali, prática, né, os jovens fazendo sexo à luz do dia. Então, isso é uma situação que é incômoda mesmo. A partir daí, alguns moradores nos procuraram e pediram para que a gente analisasse se é possível fechar o Bosque. Qual foi a minha sugestão? Que os próprios moradores se reúnam com a força da associação de bairro, e aí então a associação marcou uma reunião para que os moradores decidam, não é? Para que a gente, com muito pesar, eu até entendo e concordo que talvez fechar o Bosque seja a situação agora. Por enquanto, para quê? Para que a gente busque uma alternativa. Então, aquilo que nasceu para o bem, infelizmente, é a realidade que a gente está vivendo, não é? Hoje eu sou testemunha que depois da terça-feira, a reunião do Conseg, que está totalmente envolvida com a preocupação do bairro, junto com a Polícia Militar, hoje eu verifiquei uma ronda mais intensa, não é? Mas a gente sabe que não é isso a solução. É necessária uma política pública de fato de segurança, não é? Me preocupa quando a gente se esconde através de algumas notícias, e aí, bem objetivamente, não adianta falar que está funcionando a Câmara se ali no Morumbi não funciona. Então a gente precisa trabalhar junto, essa é a sugestão. O segundo assunto que eu quero falar, e aí eu tomei com muito carinho uma frase desse final de semana, que um grande amigo me disse assim, é importante quando vocês criticam, vocês na oposição, ele estava usando, e busque coisas boas na cidade, porque tem um peso diferente. Se aquele que só adula vem te dar um tapa nas costas, a gente sabe que talvez boa coisa não seja. Então, com muito carinho, eu conto aqui para vocês o que aconteceu nesse final de semana. Na quinta e na sexta, uma preocupação, principalmente de algumas pessoas que trabalham fazendo pastorais, não é? E a partir da notícia de que o frio seria mais intenso desde o final de semana e a partir de agora, né, de ontem, a preocupação deles era a seguinte, como que o morador de rua ele vai ser cuidado na cidade? E eu sei que é um tema polêmico, algumas pessoas até se escondem, ou a resposta mais rápida é acabar com o morador de rua, ou levar ele para fora da cidade. Mas enquanto a gente não realiza ou não soluciona esse problema, as pessoas estão no frio. Não é? Para quem tem dúvida, tem um dos moradores de rua que é nascido na cidade. Então essa sensação ou essa informação de que o morador de rua é só de fora da cidade não é verdadeiro. Vou preservar o nome dele, mas se a gente conversar aqui, sabemos, ele morava, cresci com ele na Planalto. Não é? E hoje ele não quer ir para nenhuma casa de repouso ou uma casa de recuperação. É necessário, então, um trabalho de assistência social. É um trabalho técnico. Tomei a liberdade na sexta, liguei para a equipe do secretário Choca, questionando qual que seria a preocupação deles. E eles tinham planejado para iniciar esse projeto, que é o Projeto Inverno, a partir do mês de junho. A boa notícia é que hoje o secretário me procurou, me ligou, que eles conseguiram antecipar para hoje. Então, a partir de hoje já está funcionando o Projeto Inverno. É um mínimo, no meu modo de entender, uma cidade
o mínimo que ela possa fazer é evitar que um caso mais grave aconteça. Então, durante a semana eles vão divulgar. Eu acredito que a gente possa unir forças. Enquanto a gente não consegue solucionar todo o problema da questão do morador de rua, que pode ter a marginalidade, mas pode não ter também. Não é? É um trabalho que precisa ser feito. Então, essa boa notícia que, a partir de hoje, o projeto Inverno já foi antecipado. Uma outra situação que eu quero explicar um pouco mais aqui na minha fala livre é o manifesto que eu estou apoiando, que eu falei e que foi aprovado. Agradeço aos vereadores dessa casa, a moção de apelo 97 de 2018. A gente vai enviar uma moção de apelo ao ministro da Educação e ao SECAD, para não retirar as conquistas da educação inclusiva. Então, o que isso significa? A partir da onde surgiu essa preocupação? Então, nesse ano, em abril de 2018, ocorreu uma reunião e esse manifesto, ele quer combater essa reunião. O que significa isso? Abre aspas, o manifesto contra a tentativa do MEC de reformar a política nacional que traz as diretrizes para a educação inclusiva no Brasil. Vamos tentar entender um pouquinho a gravidade que isso acontece. Alguém pode falar assim, mas parece que está tão longe, né, Brasília? Nós estamos vivendo aqui em Vinhedo uma dificuldade da inclusão. Para quem acha que inclusão é somente um banheiro adaptado, uma rampa para cadeirante, está longe, muito longe do que é uma verdadeira inclusão. O que o manifesto pensa? Aspas, recebemos com indignação a notícia de que o Ministério da Educação fará uma reforma nas diretrizes fundamentais da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, sob a justificativa sem fundamento de atualização. Essa é a preocupação, porque tal política ela foi fundamentada na Constituição Federal e na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, sendo esta última uma norma constitucional. Então a gente não está falando aqui de agradar setor A ou agradar setor B. É uma possível manobra para retirar direitos das pessoas com deficiência. Hoje, em Vinhedo, a gente tem um déficit, não é? Estamos acompanhando, estamos tentando ajudar as mães que, infelizmente, não têm todas as crianças da cidade, infelizmente, elas não são cuidadas por cuidadores. E aqui vale sempre esse lembrete também. A gente está falando só de cuidadores, que é para criança que precisa de uma ajuda numa higiene pessoal, num cuidado de locomoção. A gente não está falando nem de mediadores, que poderia ser uma pessoa que ajuda o professor dentro da sala de aula para que ele possa melhorar a educação. O manifesto continua. A proposta do MEC de reforma exclui do nome da política o termo na perspectiva da educação inclusiva. Isso já diz muito sobre o que se pretende. Trata-se de um revisionismo e não de uma atualização. Esse movimento é uma tentativa de recriar espaços de segregação. A gente não pode admitir nenhum espaço de segregação. Sandro, mas você está falando um tema tão teórico, e ou a gente mexe nesses temas teóricos, ou acontece o que aconteceu ano passado, com o decreto 162. Várias mentiras são repetidas, até parecer uma verdade. E aqui parabenizo o vereador Rodrigo Paixão, junto com o seu gabinete, que a palavra certa é brilhantemente, conseguiu buscar uma alternativa e uma solução para não retirar direitos da população. Como é que a gente pode achar normal um trabalhador que está doente se afastar e isso ser retirado mais direitos? Não é como foi muito bem falado, eu quero aproveitar o meu tema, só para fechar esse assunto. Então, o convite é para que as pessoas participem desse manifesto. São duas maneiras. Não é? Eu vou divulgar na rede social, vou divulgar no site da Câmara através das reportagens. Não é? Primeira maneira, eu envio ao MEC do nosso manifesto. Então, as pessoas que concordam, eu vou colocar toda a informação, porque é livre o manifesto, não é? Assim como foi muito bem feito o manifesto na semana passada dos comerciantes, esse é um tipo de manifesto que, de repente, a gente consegue mudar a ordem das coisas. A primeira, através de e-mail. A segunda, a assinatura de um abaixo-assinado. Hoje, o abaixo-assinado eletrônico, ele é muito produtivo, não é? Eu tenho total confiança, porque eu queria falar só rapidamente quem que está puxando esse manifesto na nossa região. É uma educadora chamada Maria Tereza Egler Mantuan.
está na escola inclusiva há tanto tempo, ela é professora da Unicamp, uma das maiores defensoras da educação inclusiva no Brasil. Ela sempre conta essa história, que ela começou como educadora especial, ainda na segregação. Então ela tem total interesse, total critério para dizer que a maneira como eles querem retroceder, a gente não pode aceitar. Para completar a minha fala, eu queria só comentar um pouquinho do que a gente recebeu hoje. O ofício da Controladoria, né, nos passando a informação do Ministério Público, ele é muito produtivo. Eu sou a favor da melhoria contínua. Não é? Então, faço aqui a minha meia-culpa e vou rever os meus requerimentos. Particularmente os requerimentos que eu fui o principal autor, assim como os requerimentos que eu fiz parte. E aqui vai um levantamento, uma incógnita, sem problema nenhum de fazer melhoria contínua, mas aqui, nesse meu tempo, vou citar só alguns dos requerimentos, porque eu achei muito estranho, a palavra certa é estranho, que a Controladoria se manifestou de uma maneira tão rude. Eu acredito que ela poderia ter se manifestado de outra maneira, porque se ela tivesse, ou se ela tem dúvidas, ela podia ter sanado. Vou dar alguns exemplos. Assim como eu faço questão de melhorar os meus requerimentos, faço questão da semana que vem de mostrar todos os requerimentos que vêm para essa casa, que infelizmente são muito fracos na resposta. Quer um exemplo? Requerimento 118 de 2017. Eu falei na semana passada, a resposta é ilegível. Eles mandaram para a gente uma notificação que é impossível ler. Quer um outro exemplo? Dei só uma sugestão no requerimento 123 de 2017. Coloquei aqui, ó, qual o prazo para as reformas nos prédios, nas escolas, não é? Minha única preocupação, se a gente não fizer uma reforma na escola, qual o risco de uma criança? Quer um exemplo? Entrada ali da escola, Antônia do Canto. Tinha uma caixa d'água ano passado, que estava com a base dela toda enferrujada, oxidada, literalmente. Então fiz uma indicação, e essa indicação, depois de um tempo, eu vi o esforço de alguns diretores, e a gente conseguiu trocar aquela caixa d'água. Imagine se cai na cabeça de uma criança. Qual foi a resposta? Literalmente a resposta: não existe um prazo para reparos. Não sou eu o responsável pelo cronograma de manutenção. Então a minha preocupação é que, volto a falar, eu sou totalmente favorável à melhoria contínua. Eu acredito que o Ministério Público ele deu uma dica que a gente possa melhorar os nossos requerimentos, mas que isso não sirva de desculpa. Não pode ser uma vacina para todo momento não ter resposta para essa casa. Por que eu estou dizendo isso? Não vai dar tempo de falar os exemplos. Semana que vem eu faço questão de divulgar. Vou dar só um outro exemplo. Requerimento 162 de 2017. Minha única preocupação. No ano passado, infelizmente, agora, quem tiver curiosidade, pode fazer uma visita no nosso teatro municipal, e infelizmente a gente vai encontrar alguns problemas, como, por exemplo, goteira, tem os tacos levantados, inclusive para quem está se apresentando, a gente tem o revestimento do piso que está danificado, a gente tem algumas escadas ali que não tem corrimão. Todo mundo já viu que se não tiver uma boa alma para ajudar as pessoas a subirem e descerem do palco, não tem corrimão. Eu nem falei aqui de AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, porque na minha intenção foi propor melhoria. Qual a resposta? Fui aprender, não é? Então, abre aspas aqui a resposta, que expõe a impossibilidade de atendimento a pedido genérico e desarrazoado. E pior, sem qualquer conexão com o assunto ou pertinência da matéria. Como é que vai falar para mim que não tem pertinência da matéria se a gente tem constantemente crianças passando ali no teatro? Como é que a gente vai falar que não tem pertinência na matéria se, infelizmente, o ano passado a gente vivenciou, e eu sou muito justo, eu fui um dos primeiros que defendi aqui a Secretaria da Cultura quando a gente viu o telhado ali sendo arrancado, porque foi uma chuva atípica. Mas o corrimão da escada é atípico? Não tem luz dentro do teatro. Então, a minha sugestão é que, de fato, utilize bem todas as dicas do Ministério Público. Todas as dicas. Porque, para quem não sabe, eu vou falar do meu gabinete. A gente só pede requerimento quando a gente não recebe informação.
A gente manda um e-mail, a gente telefona em algumas secretarias, vamos ser justos aqui também, né? Algumas secretarias não nos dão resposta. Então, agradeço a dica do Ministério Público, agradeço a grande preocupação da secretaria que nos responde, mas que fique bem claro, que isso não seja uma desculpa para não dar as respostas para a população. Por que não dar resposta para a oposição? Simplesmente é ignorar a população. Por essa noite é só. Desejo a todos uma boa semana.